Ela tem um uso medicamentoso. Então, o uso medicamentoso é discutível. Então, ainda faz parte da mística da maconha, do efeito terapêutico dela, mas não na forma de fumada. Hoje em dia está absolutamente bem demonstrado, não há razão a não ser ideológica para recusar-se à verdade de que a maconha tem efeitos terapêuticos plenamente provados. Dr. Lester Grinspoon, professor of psychiatry emeritus at the Harvard Medical School. In 1967, my son, Danny, who was then 10 years old, was diagnosed as having acute lymphocytic leukemia. He had terrible nausea and vomiting with each session of cancer chemotherapeutic drugs. My wife and I heard about a young man in Houston, Texas, who had the same problem Danny had. This boy in Houston found that cannabis eliminated that nausea and vomiting altogether. So Danny smoked it 20 minutes before his next session. He had no nausea, no vomiting. He got off the table and said, "Mom, could we get a submarine sandwich on the way home?" And I can tell you that from that time on, for as long as he lived after that, which was about a year and a half, we never had to go through that awful business of his nausea and vomiting. And because the quality of his life was so much better, so was ours. We didn't have to see this suffering. And in fact, it led to the first study of cannabis and nausea and vomiting. A sociedade precisa fazer ruído para que os usuários sintam constrangimento e remorso ao usar a droga. Han Gottlieb sofre de dores na coluna há mais de 30 anos. Um acidente há alguns meses agravou o sofrimento. A cada consulta, ele recebe do médico uma dose de maconha. Han diz que estava ficando dependente de analgésicos à base de morfina e que eles não aliviavam mais o sofrimento. E que agora, com 1 ou 2 cigarros de maconha por dia, consegue acordar sem dor. Bom, eu perguntar para você se você é a favor da descriminalização, vou ter como resposta... Não. O usuário não pode ser tratado passando a mão na cabeça. O usuário é alimentador do tráfico de entorpecentes. Hoje em dia, dificilmente alguém é preso. Em 2002, eu percebi algo estranho no meu corpo. E foi quando o médico deu a triste informação de que aquilo era um tumor maligno. Esse foi o médico que fez a minha cirurgia, que solicitou encaminhar Alexandre Tomás, 33 anos, portador de neoplasma maligno. Comecei o propriamente dito tratamento de quimioterapia. Foi prescrito 8 sessões, com intervalos de 20 dias, só que na sexta meu organismo já não aguentava mais. E em determinado momento o médico ele comentou que ele não poderia me receitar, mas ele comentou que se fosse em outros países do primeiro mundo, provavelmente os médicos recomendariam o uso da cannabis. E até tomei a iniciativa de importar, comprar umas sementinhas da Holanda no site e comecei a incluir na minha horta, minhas ervas medicinais, eu comecei a plantar também. A cannabis sempre me acompanhou, me ajudou bastante, causou um bem-estar, me deu até uma sensação de prolongamento de vida que eu acabei incorporando. Assim como eu tenho outros chás que eu tomo, melissa, erva cidreira. Hoje em dia, dificilmente alguém é preso. Em outros países do primeiro mundo, outros países médicos recomendariam. Hoje em dia, dificilmente alguém é preso. When I published Marijuana Reconsidered, I, in the last chapter, predicted that once people understood these things about marijuana, the prohibition would be gone. It would be gone in 10 years. Carl Sagan, who was a very good friend of mine, read the manuscript and he said, "Lester, you're so pessimistic. 10 years?" Well, here we are, 45 years later, and nothing has happened. Nonetheless,
it can't help but happen. I mean, you can't sustain a lie like that forever.